Fala, homem, tudo bem? Neste vídeo eu vou me aprofundar sobre as principais causas que levam o homem a ter uma baixa libido. Isso, sem dúvida, pode trazer muito sofrimento e muitas falhas na hora H. Se você ainda não me segue, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Queria te convidar para se inscrever aqui no meu canal. Já deixa seu like, que é muito importante para reforçar o meu trabalho e para eu continuar nessa leva de gravação de conteúdo diário para vocês. Vai lá, não fiquei parado, contribua, que eu agradeço. Além disso, no meu canal lá no Instagram, o Médico dos Homens, todo santo dia eu recebo várias e várias perguntas sobre baixa libido. E todo dia nos consultórios eu vejo muitos homens. Na verdade, essa é uma das principais causas de busca consulta médica nos dias de hoje. Então, você não pode perder esse vídeo. Queria te convidar para assistir até o final, porque lá no final eu tenho uma surpresa e um presente para você. Combinado? Como eu ia dizendo, libido baixo hoje em dia é uma questão extremamente frequente. E eu costumo atribuir esse fenômeno a duas grandes situações. Primeira é o estilo de vida do homem moderno, né? Então hoje a gente está super hiper conectado, as pessoas estão vivendo no seu limite, estão desgastando muito, então a pessoa meio que, de certa forma, está cada vez menos conectada com a sua essência sexual. Isso tem gerado problemas. Além disso, essa mesma hiperconexão faz com que as pessoas fiquem muito atentas às questões sexuais e, apesar das dificuldades, querem se manter sempre em um alto grau de performance. Então essa combinação ela é bombástica e aumenta muito a chance do sujeito ter alguma queixa de baixa libido. E, obviamente, no consultório e nas redes sociais a gente observa que esse fenômeno ele é acompanhado. O que eu gostaria de falar para vocês também é que a libido é um domínio da função sexual que é muito complexo de ser avaliado, já que ele tem um alto grau de subjetividade. Então, o que é libido? Libido é como se fosse, né, o seu desejo sexual, mas muito mais do que isso, a sua energia vital, o seu ímpeto, né? E a nossa libido ela flutua e oscila com o nosso próprio estado de humor, estado de espírito. Então, daí a complexidade desse cenário. Então, eu queria fazer um gancho antes de falar das causas propriamente dito, de um caso que eu atendi recentemente no meu consultório e que realmente me marcou, porque era um homem muito jovem, tinha 25 anos, ele nunca tinha nenhum problema sexual, já tinha tido várias parceiras, nunca tinha falhado, mas no passado recente, talvez nos últimos 6 meses antes da consulta, ele começou a ter uma dificuldade de ereção. E essa dificuldade foi progressivamente aumentando, e a ereção dele, né, ao me procurar, já estava falhando na grande maioria das vezes que ele tentava ter uma relação com alguma mulher. Frente a isso, ele depois começou a perceber que o desejo dele começou a baixar consistentemente, né? E aí, no momento que ele me procurou, estava com a ereção muito ruim e o desejo lá embaixo. Os dois casos tão graves que ele nem sabia dizer o que era pior, o que tinha começado primeiro, tinha se perdido no tempo, se era questão de ereção ou questão de libido. E isso é muito comum. Ao explicar as causas, eu vou explorar um pouco mais o cenário deste paciente, que é muito mais comum do que as pessoas pensam. Primeira causa de baixa libido, sem dúvida, são causas circunstanciais. Como eu mesmo mencionei há pouco, nossa libido ela oscila, ela varia com o nosso estado de espírito. De certa forma, se você está numa época da sua vida muito preocupada, muito cheio de tarefas, como eu falei, muito conectado, muito cansado, às vezes acordando 4, 5 horas da manhã, trabalhando até as 9, 10 da noite, quando você para desenvolver uma intimidade com a sua parceira, muitas vezes seu nível de energia está muito baixo. E isso gera uma confusão dos neurotransmissores do nosso cérebro. Ele tende a aumentar a adrenalina do cansaço e baixar a dopamina e outras substâncias estimuladoras. E a resultante acaba sendo baixo desejo sexual. Logo, já dá uma dica para como melhorar a sua libido. Então, se questões circunstanciais têm um papel muito importante, o que você precisa fazer é melhorar o seu estilo de vida e fazer com que essas causas circunstanciais trabalhem a seu favor. Então, seria, no caso, se alimentar bem, dormir bem, atividade física, monitorar o estresse e melhorar também as questões de relacionamento. Tá? Então, fica essa dica. Segunda causa são as causas hormonais. E eu diria que a maioria das pessoas, ao pensar em baixa libido, vão ter logo um insight sobre como está a minha testosterona, já que a testosterona é o principal hormônio responsável
pela determinação da libido do sujeito. Só que não é só a testosterona, tá? Existem outros hormônios que podem estar envolvidos em alterações de libido, como é o caso da prolactina, que ele é um hormônio que, quando está muito alto, pode inibir a produção de testosterona, e o próprio, conjunto de hormônios da tireoide, hormônios T3 e T4, que tem um estímulo de modulação das nossas células, e quando ele está muito baixo, você fica um pouco mais letárgico. Isso pode afetar o seu desejo sexual. Então, testosterona é um hormônio que deve ser explorado. Sujeitos que têm uma deficiência de testosterona, ao fazer uma correção, há uma tendência da normalização, geralmente até uma resolução desse seu problema de baixo desejo. Tá? Terceira causa. Então, são problemas de baixa libido relacionados a outros problemas sexuais, como disfunção erétil e ejaculação precoce. É exatamente a questão do caso índice que eu comentei com vocês, um sujeito que não tinha problema de libido, começou a ter uma piora da ereção, uma disfunção erétil, e isso aí foi o pivô para que ele tivesse uma baixa libido. Então, se você está funcionando mal, isso aí diminui o seu grau de confiança, de uma forma até antropológica, diminui a sua motivação para se envolver no ato sexual, já que aquela situação de falha costuma estar associada à sensação de frustração para você. Então, a sua mente, inconscientemente, tende a te afastar, a evitar essa frustração. Então, logo, tratar agressivamente a causa raiz, seria disfunção erétil ou ejaculação precoce, acaba melhorando já questões de desejo. Uma outra causa que devemos mencionar são as questões psiquiátricas. Então, doenças da nossa mente geralmente estão associadas a uma alteração dos neurotransmissores que muitas vezes também estão relacionados ao desejo sexual, como é o caso de doenças como ansiedade, depressão, transtorno bipolar e até alguns casos de esquizofrenia, pode ter um distúrbio e levar a baixo desejo sexual. Causas psicológicas estão muito relacionadas com questão de adrenalina. Então, se você tem um mau relacionamento, brigou com a sua parceira, ou, como eu falei, psicológico secundário em decorrência de outras causas de mau funcionamento sexual, podem te levar também a baixar o desejo sexual. E com menos desejo, sem dúvida, toda a sua performance ela vai piorando. E aí você fica cada vez mais tendente a não entrar em algum tipo de relacionamento, algum tipo de intimidade, e isso é um ciclo vicioso que vai cada vez mais baixando a sua libido. Uma sexta causa que eu gostaria de mencionar são as doenças neurológicas. Então lembre que você precisa ter um bom funcionamento do seu cérebro. Então, se você tem alguma doença neurológica propriamente dita no seu cérebro, como AVC, algum tipo de tumor, algum tipo de doença degenerativa ou inflamatória, como esclerose múltipla, doença de Parkinson, entre muitas outras, isso pode afetar diretamente o seu desejo sexual. Inclusive, muitas vezes essas doenças se manifestam primeiramente com baixo desejo sexual. Obviamente que, a depender da localização do nosso cérebro que elas estão afetando, podem trazer sintomas muito graves, como alterações motoras, Você perde o movimento das pernas, o movimento dos olhos, a fala, mas quando é uma coisa mais leve e muitas vezes generalizada, pode dar baixo desejo sexual. Por fim, a última causa que eu gostaria de trazer para vocês são medicamentos. Apesar de ser a última, acaba sendo uma das mais comuns no dia a dia. Sobretudo medicamentos para ansiedade e depressão, os antidepressivos, que são tão prescritos hoje em dia, já que essas condições são altamente comuns na população, e elas, sem dúvida nenhuma, vão acabar mexendo com os neurotransmissores e baixando seu desejo sexual. Na categoria de medicamentos, eu queria incluir também, talvez, anabolizantes, que são medicamentos, às vezes, utilizados para fins estéticos, são medicamentos também com base hormonal, mas uma vez que você pare de tomar esses hormônios, muitas vezes eles vão gerar uma disfunção hormonal e vão acabar matando a sua libido. Outras drogas não são medicamentos, mas também atuam nesse funcionamento, nesses sistemas de recompensa, como alguns tipos de drogas mais pesadas, como cocaína, êxtase, e até algumas drogas mais leves, como a marihuana, a maconha. Apesar de, em usos recreativos, em doses leves, pode até ajudar a sua libido, o uso crônico exagerado pode desbalancear, digamos assim, o seu funcionamento habitual e, como consequência de longo prazo, trazer uma baixa hormonal. Então eu sei que esse é um tema muito complexo, mas eu trouxe aqui uma visão geral dessas condições para quem está querendo entender um pouco mais sobre essa questão. Se você gostou desse vídeo, então mais uma vez eu te peço, dá o seu like aqui, deixe seu comentário e se inscreve no canal para reforçar o nosso trabalho.
Lembra que eu prometi para vocês do pequeno presente, da pequena surpresa? Vai aqui nesse comentário que está fixado e já garante lá, já clica, porque eu não sei quanto tempo esse link vai ficar ativo para que você possa acessar o seu presente. Se eu fosse você, eu clicava agora mesmo. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico dos homens e eu vou te ensinar a ficar mais duro e a durar mais na hora H.